Fala pessoal, Marcelo Yanuck aqui da NW77. Esse é um vídeo diferente porque tem um recado bem importante e chato para dar sobre o nosso novo EP Touching the Terror. Mas antes de mais nada, eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que foi ontem no dia crossover hardcore do Rock Folia 2025. Um evento maravilhoso, com bandas maravilhosas, público animal e foi com certeza um dos melhores shows que tocamos nos últimos tempos. Agradecer as bandas, né, os produtores, Ronan e Debulha, o pessoal da Alquimia, que também sempre teve uma receptividade com a gente, muito boa, então foi uma noite muito legal. Mas vamos ao assunto. Nós lançamos o nosso novo EP, Touching the Terror, nas plataformas digitais no dia 10 de janeiro de 2025. Por conta da pandemia, tinha um bom tempo que a gente não lançava nada e foi muito legal a receptividade das novas músicas, vinda de pessoas de todos os lugares do Brasil e até fora também. No dia 20 de janeiro, do nada, a música Lake Paranoia bateu mais de 1.000 plays no dia. Para uma banda underground que não tem mídia em cima, é um fato muito fora da curva. Então fui tentar entender o que rolou no dia seguinte, né? E aí eu vi que tinha uma playlist bizarra, que esqueci até o nome, com trocentas músicas, estilo mega diferentes entre si, que dali que era a fonte dos plays. Procurei saber quem era o dono da playlist, né? E era uma empresa que oferecia um serviço que, segundo eles, legalizado, para colocar a sua música em playlists reais com o público do seu público específico. Não conhecia essa empresa, não sei de onde veio, mas era isso que estava escrito lá no site deles. Só que a página de contato da empresa já estava com erro, então já estava meio estranho. E se eu não me engano, no mesmo dia ou no dia seguinte, a playlist caiu, já não constava mais ela, você não conseguia ver. Aí eu acho que umas poucas horas depois, a página da empresa mesmo também caiu. Isso foi no dia 20 de janeiro. Bom, fiquei com a pulga atrás da orelha, porque essa questão já tinha acontecido com um amigo meu, Daniel Yazbek, que não só a música dele caiu, mas o EP dele inteiro caiu, foi retirado das plataformas por conta de aparecer nessas playlists malucas, que ele também não estava sabendo. Fiquei de olho mais um tempo e não aconteceu mais nada. Só playlists de pessoas reais adicionando as músicas do novo EP, inclusive aproveito para agradecer a todo mundo, pois isso ajuda bastante a divulgar a banda. Só que ontem, no dia 3 de março de 2025, na tarde, antecipando o showzaço que a gente participou, chega uma notificação que os algoritmos da plataforma de distribuição junto com o Spotify detectaram plays ilegais e que o EP Touching the Terror ia ser removido das plataformas. Eu já fiquei pé da vida na hora, até pelo precedente que eu já tinha acompanhado com a banda Yazbek, que usa a mesma plataforma de distribuição, não teve muito direito à apelação, inclusive falando que se subisse o EP de novo, ele não ia ser aprovado. Essa plataforma que a gente usa para distribuir é uma plataforma gringa. Eu não vou dizer o nome, mas quem quiser saber é bem fácil de descobrir. E a gente usa essa plataforma desde o nosso primeiro EP lá em 2011 e nunca tivemos nenhum problema desse tipo. Então é agora que eu preciso que todo mundo que gosta da banda, que gostou desse EP, principalmente, nos dê uma força. Quem tiver alguma dessas plataformas de streaming com os serviços pagos, aqueles que permitem baixar as músicas no seu dispositivo, eu vou pedir para vocês fazerem isso, baixarem no seu dispositivo, salvarem e aí baixarem nos seus dispositivos. Porque o que interessa para a gente é que a música esteja disponível para vocês. Continuem ouvindo o EP que a gente fez com tanta dedicação e esforço. E aí, enquanto vocês estiverem com o EP baixado no dispositivo de vocês, eu acredito que mesmo que ele seja removido da plataforma, vocês ainda vão conseguir escutar. Uma outra opção que eu acredito que a cena independente brasileira devia difundir mais é baixar o app do Bandcamp e escutar por lá. É uma plataforma à parte, não tem nada dessas não junta com essa distribuição de Spotify, dessas coisas, e é uma plataforma com conteúdo independente que apoia muito mais os artistas do que qualquer outra. Só desse novo EP já pingou quase a mesma quantidade de grana que as outras plataformas juntas pagaram a gente desde 2011, só para vocês terem uma ideia. Então eu recomendo que vocês experimentem o Bandcamp, porque mesmo sem os artistas mais mainstream, tem muito artista conhecido também por lá. Tem Power Trip, tem Nervosa, Violator, Crypta, Blood Incantation, Red Fang, Axel, Municipal Waste, Ginger, Pestilence, Gamma Bomb. Então dá para curtir o som que vocês conhecem e bandas novas também de boa por lá. Eu vou colocar também as outras músicas em separado lá no nosso canal do YouTube, porque vocês vão poder escutar pelo YouTube e também continuar escutando pelo YouTube Music.
já tem um vídeo com um EP completo e um lyric vídeo da música Touching the Terror, que acredito que não vão ser afetados por essa presepada toda. Também aproveito para pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, porque a gente ajuda bastante a divulgar o trabalho e a gente sempre está postando coisa lá, coisa ao vivo, e vamos continuar postando as nossas músicas lá. E é claro, para quem curte mídia física, o CD já está pronto e será despachado essa semana. E será distribuído com a gente nos shows e pelos nossos grandes amigos da Helena Disco de São Paulo e da To Beer or Not To Beer de Goiânia, grandes parceiros de primeira hora desse lançamento. E também já está em produção uma versão limitadíssima do EP em vinil 7 polegadas, que será vendido diretamente pela Lombra Records. Além disso, também tem uma versão em cassete, versão limitada, que vai ser distribuída lá por uma gravadora da Hungria, que é bem legal. Eu vou procurar uma nova distribuidora digital que tenha sede no Brasil, já tenho algumas opções em mente, e o EP caindo, vamos subir uma nova versão, talvez com bônus ao vivo, ou alguma coisa assim para diferenciar do antigo, para uma nova distribuidora que possa dar algum suporte mais adequado para a gente, para esse tipo de situação que foge totalmente do nosso controle e não impacte o lançamento, né? Nós nunca pagamos, nem nunca pagaríamos por serviço de play legal, as tais fazendas de streaming, e acabamos nos dando mal sem ter feito nada. A gente sabe que tem muito artista que contrata essas coisas mesmo, mas a gente quer ouvintes reais, pessoas reais que gostem do nosso som, que gostem da nossa música. Como diz a letra de Touch the Terror. On a mission to meet people with values we relate to. E é isso aí. Um vídeo com um papo meio chato, mas necessário. Inclusive, manda esse vídeo para as bandas undergrounds que você conhece, pois serve de alerta para ninguém cair em furada caso chegue alguém oferecendo para bombar o seu lançamento. É bom ficar com o pé atrás. No underground tem muita gente que apoia de verdade, que divulga os sons, que faz playlists reais, divulga. Não vou citar o nome de todo mundo para não ser injusto e deixar alguém de fora. Mas quem acompanha aqui sabe que eu sempre divulgo essas iniciativas e aí sim entregam a música para pessoas reais, sem pagar nada, pelo amor à música, pela cena e que com toda essa loucura tecnológica e política do mundo atualmente, precisa estar cada vez mais precisa não depender de ninguém. Nunca dependemos e nem vamos depender de ninguém. Vão aos shows, comprem os materiais das bandas, ouçam seus CDs, vinis, streaming, de preferência o Bandcamp, e vamos em frente. E a NW77 vai seguir firme e forte, com planos muito legais para esse ano. Já dia 15 de março já tem um show no Headbangers Attack Revival, e aí não vai ser uma presepada dessa que vai parar a gente, não. Um forte abraço para todo mundo e valeu!